Gente de Deus, eu sou Antônio Cláudio, vovô Cacau. Uma vez eu participei de um programa na Índia de debates chamado Satsang. Do sânscrito para o português significa encontro com a verdade, no sentido de estar um pouquinho mais próximo da verdade. Todos os participantes desse programa eram chamados de Satyanata, que significa buscadores da verdade. Eu me identifiquei com esse título de buscador da verdade. E é enquanto buscador da verdade e não dono da verdade que eu quero responder à pergunta que me fez um querido irmão pastor lá no Rio Grande do Sul sobre a unção com óleo e especificamente sobre o óleo ungido. Eu quero ler um texto aqui de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. Antes de chegar e comentar esse versículo, eu quero falar três coisas a vocês. A primeira delas sobre o óleo ungido. Ungir já significa aplicar óleo, colocar óleo. Agora então, como assim? Como seria o óleo ungido? Seria colocar óleo no óleo? Não faz sentido isso. Né? Eu imagino que o que se refere ao óleo ungido seria alguém que diz que leva esse óleo para um lugar sagrado, né? E só o contato com o lugar sagrado, um monte, algum lugar assim, já torna esse óleo sagrado, né? Na verdade, torna esse óleo mágico, né? Aí tem o marketing do sobrenatural trabalha muito isso entre aqueles que acreditam na coisa sagrada, sobre contando já com o efeito que essa coisa sagrada tem sobre essas pessoas. Em linguagem de estudo, são duas expressões em latim. A primeira é mysterium tremendum e fascinosum. Em latim é mysterium tremendo e fascinosum. O que é isso? É aquela pessoa que acredita que uma coisa sagrada, ela diz assim, olha aqui, fiquei tudo arrepiado, só de chegar perto da coisa que ele considera sagrada. O segundo efeito é o Gans Andere. Isso é muito importante. Em todos os ambientes hoje religiosos, em muitos ambientes religiosos, esse Gans Andere é usado muito. Gans Andere significa o totalmente o outro. É considerar que a coisa sagrada, se é uma pedra, ela se torna uma pedra completamente diferente das outras pedras. Isso é que faz o óleo sagrado, né, diferente de todos os óleos naturais. E também assim a vassoura sagrada, que as pessoas levam para casa para varrer o mal de casa, né? A vassoura se torna diferente de todas as outras vassouras. O sabonete ungido, o sabonete sagrado, se torna diferente de todos os outros sabonetes. A rosa ungida se torna diferente de todas as outras rosas. É isso que significa essa coisa do sagrado, né? Desde os povos primitivos até os dias de hoje, as religiões classificam coisa por coisa como sagrado ou profano. Eu tenho uma definição para sagrado e profano. Se você quiser anotar aí, né? Eu espero você pegar lápis ou caneta e papel para anotar. É a seguinte definição, muito profunda. Sagrado é o que não é profano. E profano é o que não é sagrado. Na Índia, por exemplo, a vaca é sagrado.
Desculpa, a vaca é sagrada. O boi não é sagrado. O rio Ganges é sagrado. O rio Indo, que corta também o território da China e do Paquistão, não é sagrado. Aí você pergunta para mim, por que é que na Índia a vaca é sagrada para a maioria dos hindus? Eu respondo para você, porque na Índia a vaca é sagrada para a maioria dos hindus. É a coisa da influência, da crença coletiva sobre o indivíduo. É a pessoa que crê, porque todo mundo crê. Em segundo lugar, as pessoas gostam de crer naquilo que elas já creem. Sabe, mudar de pensamento dá muito trabalho. A pessoa diz, não, deixa assim mesmo. Mas eu quero dizer, você que é esse óleo ungido, né, esse óleo mágico, isso não tem a ver com fé, mas assim com ritualismo mágico e com superstição. A segunda coisa que eu queria falar a você é o óleo enquanto símbolo. O que é um símbolo? Símbolo é algo que representa outra coisa para alguém. No caso específico, o óleo, que é natural, que é material e é visível, ele é símbolo da ação do Espírito Santo, que é sobrenatural, que é imaterial e que é invisível. Não é o fato do óleo representar algo sobrenatural que o torne sobrenatural. O óleo continua sendo natural, continua sendo visível, ele continua sendo apenas óleo. E ele não adquire o poder daquilo que ele representa. O poder continua sendo do Espírito Santo e o óleo continua sendo apenas um símbolo da ação do Espírito. Sabe que Moisés, lá em Êxodo capítulo 30, versículo 23, Moisés recebeu uma fórmula de um óleo especial. É o único óleo especial que não era uma fragrância espiritual, etérea, né? Era arte de perfumistas. Do que o óleo seria feito, né? Assim, da mirra, da cássia, do azeite da oliveira. O óleo era especial porque tinha uma fórmula especial, mas ele não era um óleo sobrenatural. E ele servia para ungir lugares que eles julgavam ser da habitação de Deus. Especificamente o tabernáculo e também, extraordinariamente, a pedra travesseiro de Jacó, que veio a se tornar Betel, a casa de Deus. Com esse óleo especial, mas natural, também se ungia reis, sacerdotes, pessoas para um ofício especial. Essa unção dava a essa pessoa a autoridade, a competência, a legitimidade, a capacitação, a legitimidade para exercer o ofício que ele tinha que exercer. Essa unção era como um diploma que dava para uma pessoa, dando a autoridade, a capacitação e a legitimidade para que ela possa exercer a função. A unção com óleo era como se Deus assinasse o diploma. Era isso que significava. Em Lucas capítulo 4 tem uma importante passagem que Jesus, lá na cidade de Nazaré, num sábado, Jesus tomou as escrituras sagradas e ele leu Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele leu todo o texto de Isaías 61 e depois entregou o livro ao ajudante da sinagoga e se sentou e todo mundo ficou olhando para ele e ele disse, hoje vocês estão vendo se cumprir as escrituras que vocês acabaram de ouvir.
No final daquilo, pegaram Jesus e o levaram para um monte, querendo atirá-lo lá para baixo. Mas ele passou no meio daquela gente toda e foi embora. A palavra que é usada para essa unção de símbolo é a palavra da raiz da palavra Messias, né? E isso em hebraico. E em grego é a palavra usada na raiz da palavra Christus, né? Jesus não é um Messias ou um Cristo. Ele é o Messias, ele é o Cristo, significa o ungido. Com a autoridade, a capacitação, a legitimidade para cumprir uma missão que só ele podia cumprir. Jesus é Deus em missão de amor no mundo, para reconciliação do homem com Deus. Nós, os seguidores de Cristo, recebemos o nome de cristão, que apesar do ão, se refere ao diminutivos. Cristãos significam pequenos cristos. E nós seremos pequenos cristos se nós tivermos essa autoridade, essa capacitação, essa legitimidade vinda da ação do Espírito sobre nós. Em terceiro e último lugar, eu olho enquanto costume. A palavra para isso já é outra, a palavra suk, a palavra leifo, né? São palavras diferentes do que o óleo símbolo. O costume do óleo, há muitas referências na Bíblia. Há o óleo que é colocado sobre a cabeça do visitante em casa, uma pessoa, um hóspede de honra, né? Aquele óleo refrescante que cai sobre a cabeça e desce para a barba, né? O Salmo 23, versículo 5, na linguagem de hoje o salmista diz assim: preparas um banquete para mim, num lugar onde os meus inimigos podem me ver, e unges a minha cabeça com óleo, como um convidado de honra, né? E enches o meu copo até derramar. O óleo também, ele tinha a aplicação de costume como um remédio, um uso medicinal, como o samaritano que aplicou o óleo sobre as feridas daquele homem que estava moribundo, que tinha sido espancado e assaltado, estava à beira do caminho de Jericó. Preste bem atenção, em Marcos capítulo 6, diz que Jesus curou enfermos impondo as mãos sobre esses enfermos. E um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, diz que os discípulos curavam enfermos colocando óleo sobre a cabeça deles. Isso se fazia por costume. Mas eu gostaria de que você ouvisse com muita atenção que a expressão maior de fé foi de um centurião, um oficial do exército romano, que nem era judeu e nem era religioso. O servo desse centurião, a quem ele amava muito, estava muito doente, estava à beira da morte. E ele mandou alguns judeus chamarem Jesus. E Jesus estava vindo, e quando ele estava chegando próximo à casa desse centurião, esse centurião mandou alguns amigos dizerem para Jesus o seguinte. Agora eu estou colocando palavras aí no versículo. Não precisa que o Senhor venha até aqui e imponha as mãos. Não precisa que os seus discípulos venham e unja o meu servo. E também o Senhor nem precisa vir aqui em casa, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas basta que o Senhor envie uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus parou e disse: nem em Jerusalém eu encontrei tamanha fé quanto a desse centurião. O que a gente entende, e a gente pode entender muito bem nesse texto, que a fé, ela está para além do símbolo, ela está para além do costume,
e deles prescinde, passa sem, vai além, não precisa do símbolo nem do costume. Agora, por último lugar, esse texto que eu li: se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que venham, façam oração, põe azeite na cabeça da pessoa. E diz: e a oração feita com fé salvará a pessoa doente. Em primeiro lugar, o mais importante disso tudo é que o que cura é a oração feita com fé. Ponto final. Agora, os detalhes a mais aqui do texto. Na sua igreja, os doentes costumam chamar os presbíteros para orar? E quem é que vai? Eu estou perguntando isso porque existem palavras na Bíblia em grego que não foram traduzidas para o português. Uma delas é a palavra presbítero. Significa exatamente o mais velho, o ancião. Então, como é o costume da sua igreja, se o doente chamar o presbítero, quem é, e você fizer questão do cumprimento exato desse versículo, quem é que vai? Seriam os velhinhos? Um líder jovem também poderia ir? Quem é que iria? O importante é que esse ritualismo mágico, essa superstição, não atrapalhe o entendimento de que a oração feita com fé, alguém que creia no poder do Espírito Santo, independente de ser velhinho, independente de ser jovem, independente do costume, independente do símbolo, possa praticar esse ato de compaixão, ir até lá e orar pelo doente. E é a oração da fé que salva o doente. O resto é costume, o resto é símbolo e não pode passar disso. Eu quero terminar dizendo, irmãos, que o entendimento é uma luz que o Espírito de Deus, o Espírito amoroso, absoluto, santo de Deus, ele faz acender dentro da gente. Eu espero que o Espírito de Deus faça acender a luz do entendimento dentro de você.